Olá, hoje eu falo sobre Didilia, que é esse quadrinho aqui. Foi publicado no Brasil pela editora Script. Isso aqui foi lançado em 2021, acho que comprei isso aqui pelo Catarse. Foi escrito pelo Junibá, que é esse fulano aqui, que ele é um senegalês. Embora ele more na França e esse quadrinho primeiramente foi publicado nos Estados Unidos, é um quadrinho africano que conta a história da Didilia, que é essa mulher aqui, e do príncipe que ela protege. Então é uma história, é uma épica, uma fantasia épica, como está dizendo o nome aqui. Inclusive, aqui, essa aqui é a capa brasileira, que tem o nome Junibá, só que lá na gringa ela lançou assim. Você vê que aqui em cima estava escrito West African, né? Que seria tipo África do Oeste ou África Ocidental. Então é uma fantasia épica da África Ocidental. E tem muitos elementos aqui bem interessantes, falando sobre como está a África hoje, como foi a colonização, algumas coisas importantes, como essa personagem, que seria uma Didilia ou uma griot, como é mais conhecida. Então eu vou falar também sobre esse termo, porque não foi usado aqui. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Lua Cultura, e toda semana eu faço sobre algum quadrinho. O quadrinho dessa semana é Didilia. Didilia, será como que fala isso aqui corretamente? Mas é um quadrinho bem interessante. Esse fulano aqui, que é um príncipe. Essa, que é uma Didilia, que seria uma contadora de histórias. Que ela protege o príncipe herdeiro. Esse aqui, como se fosse um dos antagonistas, que é um feiticeiro que quer todo o poder para ele. E eles querem invadir essa torre aqui, porque no 7º andar da torre tem conhecimento. E aqui é um mundo destruído. Já começa no level 5, né, como fosse no 5º andar. Só tem esses dois como descendentes, né, do maior reino dali. E aqui é um mundo destruído porque a gente vai acompanhando, né, o caminhar deles. E a gente vê que tem umas ilhas voadoras, porque o mundo foi despedaçado. Tem umas coisas, uns elementos interessantes, né? Tipo, tem essa plataforma aqui, parece uma plataforma petrolífera, né? Que é como se fosse os colonizadores sugando a terra, né? E olha só, eles estão aqui, tipo, num veículo meio que voador. E a gente, tá vendo? Tem umas ilhas voadoras aqui. Então todo o planeta tá assim, porque a Terra foi destruída. Como se tivesse saído um míssil aqui da torre, tá vendo? E aí o planeta é despedaçado. Então só sobraram essas terras voadoras. Tá vendo? Eles estão aqui, ó. Numa partezinha aqui, pra entrar nesse castelo aqui. E você vê que tá tudo, ó. Um monte de ilha voadora. Tem vários locais assim, né? Isso aqui é bem interessante. Por quê? Vamos lá. Teve apenas um extra que eu vi da edição gringa, que não tem aqui, que é o estudo dos personagens, que são esse aqui. Aí você vê que lá com a garota tá escrito griote. Griote, ou griote, seria o feminino de griot, que é essa palavra aqui. E a griot seria um contador de histórias. E Didilia, né, Didilia, também é um contador de histórias. Só que lá no Senegal é usado esse termo, que é da língua Malinke. Deixa eu ver se eu tô falando certo. Tá falando que é um termo Malinke. Então, o Senegal tem esse termo, só que em grande parte da África, em outros países africanos, não tem, e você tem sempre essa figura desse contador de histórias. E o griot é uma palavra colonizada, porque griot vem do francês. Embora ele tenha feito a personagem, né, pensado como griote e tudo mais, depois ele, quer dizer, isso eu acredito, né, porque no estudo da personagem tá ali, né, o nome griote. Mas já foi falado, inclusive o Márcio Rodrigues, que é o cara que trouxe isso aqui pro Brasil, ele é um pesquisador, né, e ele tem até um curso sobre quadrinhos africanos, que ele fez, tá no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, que é bem interessante. O Márcio Rodrigues não é o tradutor dessa história, mas ele que trouxe pra cá. Inclusive, aqui nos extras, no final, tem uns extras interessantes, que isso tá na edição gringa, falando sobre a cultura, né, ali em Senegal e de outras partes da África, os termos utilizados, alguns símbolos que são utilizados na história. Então tudo isso aqui tá na edição gringa. Aí depois a edição gringa tem esse único extra que não veio pra cá. Não sei por qual motivo, que era apenas uma página. Mas nós temos aqui uma entrevista, né, com o Márcio Rodrigues, entrevistando o Junibá. Então fazendo umas perguntas, isso aqui é bem legal. Então as perguntas e as respostas, né, do autor. E também tem um comentário por esse do fulano aqui.
Então tem umas coisas bem interessantes que enriquecem a obra, né? E além do mais, tem algumas outras artes que foi feitas em fascículos. Então são as capas. Depois foi publicado, né? Compilado também. E esse aqui é o autor Junibá. E aqui ele fala, nessa entrevista, que tem grandes referências, né? Uma das referências dele é o Mike Mignola, que você realmente vê, parece os traços assim, né? Bem estilizado do Mignola. Mas também tem o Jamie Helmut, que é o desenhista do Gorillaz, sabe? Então eu vi uma entrevista com o Junibá, ele fala que, nossa, ele adorava o Gorillaz e tal. Então ele pegou essas referências pra começar a desenhar mesmo, né? Então é o estilo do Junibá. E tem uma coisa bacana também que ele fez, que ela é uma contadora de histórias. E o Tammy de Gillian parece DJ, né? E ela é uma DJ. Por quê? Atualmente, com o mundo que está destruído, ela usa a arte dela mais para entreter a elite. Porém, a arte dela, a música, a contação de histórias, seria até a memória como uma forma de resistência, de identidade e até de educar a comunidade. Mas atualmente, ela só consegue usar a arte dela para entretenimento das elites. Ela tá numa missão com o príncipe, que também é um outro cara que perdeu sua função. Ele é filho do cara que foi o rei do maior reino da Terra, que tá destruída hoje. Então são os dois últimos, e ele perdeu a armadura dele. Então eles vão negociar com esse fulano aqui, que tá com a posse da armadura dele, que seria essa aqui, ó. Porque esse fulano, que é um feiticeiro, ele quer chegar lá no topo da torre para ser o imperador. Tipo, ele quer o poder supremo, né? E para isso ele precisa de ajuda. Então ele barganha com o príncipe, que é o único que sabe usar a armadura como arma. Ele fala assim: eu te devolvo a armadura se você acabar com esse fulano aqui. Então ele tem um rival, então eles vão lá atacar o rival. E a gente vê umas outras coisas interessantes assim, ó, que eles recrutam garotos, né? E aqui na entrevista ele até fala que esses garotos são pensados nos garotos soldados lá do Congo, que são meninos, são raptados das famílias e vai pro exército e vai ser soldado. Então, cara, é uma coisa bem cruel, assim. Então ele começa a falar sobre tudo que tá acontecendo na África, sabe? Então não é apenas assim de Senegal. Então a gente viu aqui que tem outros locais, né, como o Congo, por exemplo. E aqui tem uma coisa legal, como ele é um feiticeiro, tá vendo? Ele dá uns comandos assim, tipo como se tivesse dar a luz, né? A chama aí aparece aqui. A gente vê esse garoto que ele tem um símbolo na testa. Esse símbolo aqui não é nenhum desses símbolos aqui. Então eu fiquei me perguntando por que tem destaque no rosto do menino, né? No símbolo dele. Só que o garoto, que a gente vê que tem vários garotos, ele é o único que tá com o símbolo na testa, ele é usado como mercadoria de troca. Ele é sacrificado. Porque olha só, quando o povo sai do quinto andar e tá indo pro sexto, então começa a peregrinação, aquele feiticeiro já vai direto pro sétimo andar. Então também ele tá indo pro sétimo andar e ele tem um amuleto que eles roubaram daquela hiena, a cabeça de um garoto, que tava com a marca, tá vendo? Ele consegue então destrancar a fechadura. Então, ele usou esse amuleto aqui, né? Que ele conseguiu barganhar com a armadura do fulano, né? Então, enquanto esse feiticeiro já tá no sétimo andar, e aqui mostra, né, os andares todos, o sétimo é o último mesmo, os outros estão em busca do conhecimento e tudo mais. Tem umas coisas muito interessantes aqui, né? Isso aqui é bem legal porque mostra o trono, que foi construído por um deus e nem o rei poderia sentar nesse trono, de tão poderoso que ele era. Só que esse trono foi engolido por um Djinn, por um gênio, né? E aqui, lá no lixão, eles encontram esse trono. Por quê? O Djinn que comeu, ele fala assim, eu comi esse troço, né? Então se comeu então uns dejetos, né? E isso aqui é uma peça importante. Durante essa busca, eles encontram uma outra guardiã, que aqui tem uma coisa de tecnologia, né? Isso aqui é muito legal, porque ele mostra todo um monte de coisa de memória, de cultura ancestral, mas também as coisas presentes no dia de hoje, né? Como computadores e tecnologia, carros voadores, essas coisas todas, né? E aqui é uma pessoa que, tá vendo a torre aqui? É como se fosse uma deusa que guarda o conhecimento. E ela, quando ela conecta ali o trono, né? Eles conseguem, então, acesso para aquele outro local. E eles estão tentando resgatar, né, a memória. Aqui, né? Foi conectada, né? A Matrix.
pro trono e tal. Então tem umas coisas muito legais, assim, que você vai pegando, assim. Eles acham um caminho, ela acha essa mulher aqui, começa a falar as coisas pra ela, ela fala assim, poxa, a gente tá tentando honrar a memória do nosso rei, né, do tal, e assim, a memória do rei? Esse fulano aqui, ela Aí ela descobre que esse cara era um puta de um tirano. Então toda a história que ele contou, da narrativa dele, era mentira. Ele chegou no povoado, arrasou a cidade, virou o rei e começou com uma narrativa. Ou seja, a narrativa que eles conhecem, a narrativa que o pai dela conta e ela continua narrando, é uma narrativa falsa, uma narrativa de dominação. E ela fala assim, ela fica abismada, assim, puta merda, né? Então durante tanto tempo a gente tava lutando com a oralidade, né, pra memória não se perder, memória falsa, memória de um tirano. E aqui é o cara, os nossos pais, né, tanto o rei quanto o pai dela, que também era um Gili, né, eles ficaram meio que contra o povo. Então eles começam a ver que caindo as máscaras, né, assim, poxa, né, e esse cara aqui é muito mais poderoso que eles, né, e esse cara já tá no 7º andar, e ele quer o poder pra ele. E eles estão chegando no 7º andar, então vai ter um outro confronto aqui. E o que é interessante porque, como ela é uma contadora de histórias, a história aqui não é linear. Por quê? Porque vira e mexe vai entrando histórias. Por quê? Porque ela vai contar a história como foi. Então a gente vai conhecendo também a história através dela. Só que a gente viu que ela também não tem toda a história correta. Ela tinha uma narrativa que estava errada, né? Ela estava defendendo um tirano. E tem uma coisa bacana, que tem tanto elemento, que eu acho que você não pega tudo na primeira lida, assim. Então você tem que ler de novo, dar umas olhadas, porque tem umas coisas muito bacanas mesmo. Esses dois personagens, um hipopótamo e um coelho, que é isso aqui, eu acho que tem alguma coisa a ver com as coisas que o Junibá via quando, sei lá, quando criança, porque ele falou que pegou muita coisa do Cartoon Network que ele adorava. Ele adorava o Samurai Jack, que também tem muito a ver com o traço, né? Começa a ter uma porradaria aqui, e aí tem essa coisa que um candeeiro, né? Essa coisa de luz feita a fogo, cai no chão, enquanto tá tendo uma puta de uma luta aqui, né? Começa a pegar fogo. Isso aqui é muito simbólico, por quê? Porque a África, ela foi colonizada pelos europeus, né? Os europeus dividiram a África em vários. Então Angola, Moçambique era de Portugal, sei lá, Somália, Etiópia eram da Itália. Só que eles dividiram o país do jeito deles, né? Então, por exemplo, em Angola tinha, sei lá, 3, 4 povos que eram inimigos. E esses povos inimigos viraram o mesmo país. Então, tinha conflito interno de gerações ali. E era o mesmo país. Só que, como eles queriam ficar independentes, eles tinham que tirar os europeus de lá. Eles tinham que tirar os franceses, os italianos, os espanhóis, os portugueses. Então, teve uma guerra civil para libertação, para independência. Tudo isso no século XX. Angola, Moçambique ficaram ali independentes em 1974, 1975. Teve a Batalha de Argel, que é um filme bem interessante, que mostra, né, a Guerra da Argélia contra a França. E o que ocorre? Após esses povos conseguirem, né, a liberdade, ficou uma guerra civil, porque foram vários grupos, né, e cada grupo queria comandar. Então, é bem isso aqui que aconteceu, né? A terra estava sendo destruída. Então, isso aqui é bem interessante, que é muito metafórico, porque ele fala sobre a cultura, né, ancestral e as máscaras, os símbolos, né, a religiosidade, mas também fala dos conflitos que tiveram ali, né, as pessoas pelo poder, e essa narrativa falsa, né, que para conseguir o poder elas inventam histórias, e aí essas histórias vão sendo passadas, né, e por fim aparece esse espírito de uma mulher, e ela começa a contar a história realmente como foi, porque ela vivenciou isso. Então esse fulano aqui, que era o rei, que era o cara que foi o tirano, além de todo o ouro, ele sempre queria também uma mulher como esposa, então ele teve várias esposas. E essas mulheres que construíram todo o reino do conhecimento. Então aqui mostra que teve arquitetas, cientistas, poetas, filósofas, engenheiras. Então todo o conhecimento dentro dessa torre foi dessas mulheres. Elas conseguiram acabar com esse cara aqui, só que elas queriam conhecimento ali pra elas. Então elas decidiram fazer assim, puta, a gente não vai levar esse conhecimento pro povo, porque a gente também precisa dele. Se a gente voltar, né, pro povo, dar isso aqui pro povo, a gente vai ser escravizadas de novo. Então elas guardaram o poder com elas. Que aconteceu toda essa história, que estourou tudo e tal. E aí quando ela fica sabendo disso, né, a protagonista da história, a Digilia, a Griot,
ela fica puta, ela fala assim, meu, vocês, só pensaram em vocês são igual o cara lá que escravizou todo mundo, você, ela fala assim, ah não, pera um pouco, você não passou fome, você pegou prato de outras pessoas, porque você não é uma coitada, mas hoje, agora, tô dando esse poder na sua mão, você vai ficar com esse poder pra você. E ela fica pensativa, né, assim, poxa, né, eu? Mas não vai ser meu príncipe? Não, não, vai ser você. Aí esse cara, o javali feiticeiro, fica puto da vida, tenta confrontar. E aí o poder fica na mão dela, só que ela fala assim, meu, eu não quero fazer que nem você fez, não. De pegar o poder pra mim. Eu vou deixar na mão do povo. Então, como ela é uma contadora de histórias, e como ela é uma música, né, uma DJ, o que ela faz? Ela pega e grava uma canção chamando todo mundo pra votar. Então ela fala que, olha, o que vocês acham? Tem um conhecimento incrível que pode ser aberto pro povo. Então ela começa a comunicar todas as nações, né? E ela fala, o que vocês querem? Vocês querem que o conhecimento que está aqui na torre seja aberto ou seja fechado? E aí o pessoal começa a votar. Ela pergunta a você, e aí? Seja o conhecimento aberto para todos ou só na mão da elite? E ela deixa você decidir. Então a história termina assim, por quê? Porque tanto aqui que ela tá se redescobrindo, ela tá tentando ressignificar toda a história que foi falsa para ela tá tentando deixar a memória viva, tá deixando levar a arte para a comunidade, para continuar com a identidade dela, educando o povo e mostrando a arte e a cultura. Ela fala assim, poxa, agora tá nas nossas mãos, vamos começar. O que eu achei, assim, que ele é muito bem desenhado, só que ele tem tanto elemento que eu acho que ele fica um pouco, assim, confuso para a primeira leitura. Então, pelo menos para mim foi assim. Teve coisas que eu não entendi, e na segunda leitura eu falei assim, puxa, olha isso aqui, tá um elemento e tal. E aí você vai vendo, né? Então eu acho que é um quadrinho que eu achei fantástico. É um quadrinho que vale bem a pena. Vou deixar o link na descrição, caso tenha na Amazon. Aí, quem quiser comprar pelo nosso link, ajuda o nosso canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu comentário, o seu joinha e a sua inscrição. Se você conheceu isso aqui, comenta o que você achou. Grande abraço e até mais.